subsolo da cidade do Rio de Janeiro é extremamente rico do ponto de vista arqueológico. Nesse subsolo estão evidências do passado da nossa cidade, da história da nossa cidade. E diferentes camadas desse subsolo vão contando a história do que se passou no Rio de Janeiro a partir do momento em que os colonizadores chegaram aqui em 1500. Por conta dessa riqueza que existe no nosso subsolo, de uns anos para cá, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional começou a demandar em obras e empreendimentos em áreas históricas da cidade que houvesse a presença de arqueólogos monitorando as obras para que nada se perdesse. Muito já se perdeu. Então, com esse monitoramento, o que se pretende, o que os órgãos patrimoniais pretendem, é que se estanque, tanto quanto possível, as perdas da nossa história. Essa é a razão da arqueologia estar presente agora em empreendimentos, sobretudo no centro da cidade, é uma área histórica, é onde está o berço da cidade do Rio de Janeiro. E, por essa razão, nós fomos chamados pela construtora Iven para proceder a esse trabalho de monitoramento. O empreendimento Riachuelo 366 Corporate da Iven, ele está situado numa das vias, num dos caminhos mais antigos da história da cidade. Quando nós nos dirigimos, né, a esse empreendimento para monitorar o que ocorria no subsolo, nós fizemos um levantamento histórico de tudo que ocorreu ao longo dessa via de comunicação, que à época se chamava Caminho para o Engenho Velho dos Jesuítas, também chamado Caminho para São Cristóvão, também chamado Caminho para a Lagoa da Sentinela, porque existia uma grande lagoa nas imediações do empreendimento. Com essas diferentes denominações, ele tem uma longa história. Posteriormente, no século XVIII, ele veio a ser chamado de Caminho de Mata-Cavalos, que se consagrou no século XIX com o romance de Machado de Assis, Dom Casmurro, que se passa na Rua Mata-Cavalos, que em 1865 passa a se chamar Rua do Riachuelo, em homenagem à Batalha do Paraguai, onde o Brasil foi vitorioso. Então, nós esperávamos encontrar evidências desse longo histórico de ocupação da Rua Riachuelo, a partir do século XVI até o século XX. No nível das escavações em que nós encontramos, o que nós recuperamos, embora eu esperasse encontrar evidências muito concretas do século XVIII, porque nas imediações, quase que junto do 366, existem dois edifícios tombados do século XVIII, duas casas geminadas tombadas. Eu esperava encontrar ali o século XVIII também, mas o que nós encontramos foram basicamente unidades residenciais e comerciais do século XIX. Nós encontramos as fundações e o início das paredes desses edifícios, que contam a história do que ocorreu ali no século XIX e as transformações que procederam no início do século XX, até chegar ao dia de hoje. Dentre os achados que nós fizemos nesses fundos de habitações e de unidades comerciais que existiram nesse local, nós fizemos um achado muito curioso, porque, na verdade, o que nós estamos recuperando são evidências da vida cotidiana de pessoas comuns, de pessoas que não aparecem na história, que não tiveram feitos grandiosos, mas que fazem elas mesmas a história. Como nós estamos aqui agora, nós somos parte da história do Rio de Janeiro e não temos feitos grandiosos, né? Mas nós construímos essa história. Então, a arqueologia se ocupa muito da vida cotidiana das pessoas anônimas, sem rosto, respeitando o fato de que elas foram parte da história da cidade. E ali nós encontramos uma evidência em comum. Uma das unidades residenciais, nós encontramos ela forrada de azulejos hidráulicos que estavam em voga no início do século XX, mas de uma maneira muito particular, muito peculiar. É como se fosse uma pessoa que quisesse acompanhar o que estava em voga, o que estava em moda, mas não tivesse recursos para isso. Então essa pessoa foi se apoderando ou comprando ou arrumando restos, saldos, retalhos de azulejos hidráulicos e foi fazendo composições em patchwork de uma forma muito criativa e com enorme bom gosto, né? Ela juntava coisas muito diferentes,
mas que no fim se harmonizavam. E toda a casa é forrada dessa maneira, né? O que resulta numa, digamos, numa arte popular extremamente inventiva e, volto a dizer, muito criativa. Eu, quando nós terminamos a escavação dessa casa, eu confesso que me emocionei porque eu estava diante da vida de uma pessoa que não tinha muito dinheiro, mas que era extremamente caprichosa e que queria fazer coisas bonitas como as pessoas que tinham dinheiro faziam. A Iven é uma empresa extremamente acolhedora ao trabalho arqueológico, extremamente respeitosa com o nosso trabalho e até o momento está sendo um prazer trabalhar com a empresa. É feito um registro minucioso dessas evidências, é entregue ao Patrimônio Nacional um alentado relatório sobre tudo que foi encontrado e aí então é possível desmanchar. Porque seria impossível preservar tudo que nós temos no nosso subsolo, né? O Rio de Janeiro não seguiria o seu rumo, não seguiria rumo ao futuro se nós tivéssemos que preservar todo o passado. De tal forma que, a não ser evidentemente em casos excepcionais, em edifícios tombados ou em monumentos tombados, aí sim se preserva. Mas no caso desse tipo de evidência, desse tipo de achado, se faz um relatório, inclusive fotográfico, muito minucioso, de tal forma que se aquilo não existe mais na realidade, ao menos no papel ele foi preservado. A gente sabe exatamente o que existiu naquele local. E isso conta a história da cidade.